vamos adorar o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo-se todos os sumos sacerdotes e mestres da lei, perguntavam-lhe onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos, procurando saber dele cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino. Quando o encontrardes, avisa-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram com Maria, sua mãe, viram o menino com sua mãe, Maria, sua mãe, ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retomaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por isso que a igreja, geralmente, ela é colocada sempre no lugar mais alto da cidade, né? Ou no centro da cidade, uma torre bem alta. Para quê? Para que toda a cidade saiba aonde está a manifestação de Deus. Aonde você vai encontrar com Deus. Aonde você vai poder ver Deus na sua face, né? Como é que é a face de Deus, né? A gente fica perguntando. Quantas vezes eu já perguntei, você também, qual que é a face de Deus, né? Qual que é a face de Jesus? Os apóstolos não deixaram escrito, né? Como é que era Jesus? Não tem nada assim dizendo, né, dos apóstolos como é que era Jesus. Existe uma carta de um apócrifo que Pilatos vai escrever a Tibério César, falando de como era Jesus, mas é um apócrifo do século IV, que vai falar que Jesus tinha o cabelo avermelhado, que era alto, e que tinha uma beleza extraordinária, que parecia muito com a sua mãe. Então, por isso que as pessoas às vezes ficam perguntando, né, que rosto que é o de Jesus. Aquele rosto da Virgem Maria, mais ou menos, quem vai lá em Belém e entra na Basílica da Natividade, tem uma virgem, tem uma imagem de uma judia que tinha mais ou menos a idade de Maria. Tentaram, mais ou menos, pegar alguém da tribo de Judá e fazer uma imagem parecida com a Virgem Maria. Então, a beleza de Jesus era a beleza do rosto da sua mãe. E a beleza do rosto de Deus. Qual é o rosto de Deus, né?
Se a gente for pegar no livro do Gênesis, nós vamos ter mais ou menos uma ideia de como era o rosto de Deus. O rosto de Deus é o rosto do Filho amado de Deus, do rosto de Jesus. Mas Deus, na sua infinita bondade, para curar o nosso coração, nos faz a sua imagem e semelhança. Então, se você olhar para a pessoa que está do lado aí de você, ela tem o rosto de Deus. Dá uma olhadinha para a pessoa que está... Dá para você ver Deus nele? Pois é, ele tem o rosto de Deus. Deus fez a sua imagem. Cada um de nós trazemos a imagem de Deus estampada para a gente ter a alegria de curar o nosso coração, de achar que a gente é feio, né? A gente é belo diante de Deus. Então, todas as vezes, quando Deus faz o homem, quem estava do lado de Deus é Jesus. Então, Deus faz o homem olhando para Jesus, para o Filho amado. Então, nós temos o rosto, não é parecido, é o semelhante. Temos o rosto do Filho amado de Deus. Você tem o rosto do Filho amado de Deus. Quando Deus faz a mulher, vai pensar na filha amada dele também, não é assim? Deus vai fazer a mulher com o rosto da sua filha amada. Qual é o rosto da filha amada de Deus? Está ali, ó. O rosto da Virgem Maria. Então, se você olhar no espelho, você tem o rosto da filha amada de Deus. Não é semelhante, não é igual, mas é o rosto que traz em si a essência do divino. Porque a alma nossa veio de Deus. Deus colocou a alma. Colocou o Espírito dele. Então, em nós prefigura toda a graça da semelhança de Deus. Está em nós. Então, nosso rosto já traz a alegria de ter estampado em nós o rosto de Deus. A semelhança de Deus. A riqueza de Deus. A glória de Deus. Por isso o Espírito de Deus mora em nós, para que a gente possa usar das virtudes de Deus em nós para configurar cada vez mais o rosto como um rosto divino. Porque nossa vocação é ser santo, é ser divino, divinizar a nossa vida. Nós não chamamos as pessoas que vão para o céu de santo, mas no dia do batismo você tornou santo, santa. Então, a minha imagem diante de Deus é de uma pessoa santa. Deus nos olha na santidade. Deus não nos olha olhando para o meu pecado. O pecado, quem colocou no mundo, o pecado entrou, a morte entrou no mundo por causa, está lá no livro da Sabedoria 2, por causa do demônio. Então, por isso, Deus coloca em nós a eternidade em Cristo. Por isso que quando nós somos batizados, nós tornamos eterno em Cristo. Cada vez que você vem à igreja, cada vez que você participa das coisas de Deus, você está tornando a sua alma, a sua vida eterna em Deus. Você está fazendo com que a sua vida seja configurada em Cristo, sendo um filho amado, sendo uma filha amada de Deus. Porque você veio aqui para santificar a sua vida. Deixar aqui as misérias, os pecados, a morte, tudo o que te atormenta, nós viemos aqui para deixar. É esta graça que nós temos que ter. Então, por isso, nós estamos aqui, nesse dia de hoje, nesse domingo da Epifania, para que também esta graça manifeste em nosso coração. A luz de Cristo agora vai iluminar os nossos olhos. Ela já iluminou toda a humanidade. Jesus veio para os seus. Muitos não receberam. Então, nós vemos no Evangelho de hoje que Herodes, ele não queria ver Jesus, ele queria matar Jesus. Todos nós sabemos que é a festa que nós vamos celebrar agora, a próxima, dos Santos Inocentes. Ele vai para Belém, manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Foi uma carnificina. E Jesus, e Maria e José foram para o Egito, né? Fugiram, porque Deus vai avisar em sonho a eles.
E os magos sabendo, né? Mostrando que como que Deus coloca no nosso coração o desejo de ver a sua face. Aqueles magos que estavam lá, eles não eram do povo de Deus, mas Deus quis mostrar à humanidade que Ele fala com todos. A palavra de Deus precisa chegar no coração de todas as pessoas. Ela precisa fazer com que o homem reconheça a luz de Deus neste mundo que é Cristo. E por isso está aqui a segunda leitura falando como que eu e você vamos aprender a viver esta graça. Aqui no finalzinho da segunda leitura vai dizer desta graça. Se ao menos soubesse a graça que Deus nos concedeu. Deus te concedeu a graça de estar aqui hoje. Tirou você das trevas deste mundo, lá da sua casa, das situações que você vivia. Alguns viajaram para estar aqui na Canção Nova. E Deus te trouxe aqui para que Ele revelasse a face dEle em você. Mostrasse a sua face. Mostrasse que você tem a face de Deus. Por isso Ele está dizendo, é desse respeito que Deus está fazendo hoje na sua vida. Você não imagina a graça que é você assumir a sua identidade de filho de Deus. Por que nós sofremos? Porque nós não acreditamos ainda. Muita gente, assim como o povo de Israel, não acreditou. Muitos que viram, contemplaram a face de Jesus, abandonaram Jesus, não creram. E ainda muitos de nós até viemos à igreja, mas ainda não acreditamos que nós temos esta graça da face de Deus em nós. Não acreditamos ainda que somos filhos de Deus. Não vivemos como filho de Deus. Às vezes a gente até participa das coisas de Deus, mas ainda não acreditamos no poder de Deus na nossa vida. Nós não damos poder a Deus na nossa vida. Às vezes nós vivemos ainda humanamente a nossa vida, pensando nas nossas coisas, nos dia a dia da nossa vida, nas situações da nossa casa, no sofrimento. Ficamos presos até mesmo nas tristezas da vida, nas acusações, nas mentiras. Ficamos presos. Né? Por isso adoece a nossa alma. E adoecendo a alma, adoece o físico, adoece o emocional. Quantas doenças emocionais que nós temos hoje por causa de quê? O que é uma depressão? O doutor está lá, ele é especialista, ele já falou, ele escreve sobre isso. Né? A pessoa vai ficar presa lá no seu passado, vive do passado. Quem vive de passado vai adoecer na tristeza, vai ficar se alimentando do passado, do mal do passado. Né? Qual que é hoje o grande problema da humanidade? Hoje a ansiedade está tomando conta. Por quê? Medo do quê? Medo do futuro. A ansiedade, a pessoa fica ansiosa por causa do medo do que vai acontecer amanhã. Ela não tem confiança em Deus, ela tem confiança em si. Está colocando a confiança nas coisas da agora. E ela não vive o presente. O que é o pânico? O que é o medo? O pânico vem de quê? Do medo. Medo. Medo de estudar, medo de se formar, medo de tudo. Medo do que vai acontecer. Né? Então, a confiança dela está nas suas fragilidades humanas. Por isso que adoece. Coloca medo em tudo. Ai, se eu sair vai acontecer alguma coisa. Medo de acidente, medo de morrer. Quem está em Deus não morre. Quem está em Deus é vencedor da morte. Nós temos vida eterna em Deus. Jesus vai dizer, ó, quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele, este terá a vida eterna. Nós viemos aqui para eternizar a nossa vida em Deus. Cada vez que eu entro na fila de comunhão, eu estou eternizando a minha vida. Cada vez que você entra, você está eternizando. E esta é a manifestação de Deus para nós. Né? E aí está a graça, por isso ele está dizendo, que Deus revela tudo isso para nós. Mas é preciso que também você guarde, e vai dizer assim, os pagãos são admitidos na mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados às promessas de Jesus Cristo por meio do Evangelho. Você leu o Evangelho de Jesus Cristo na sua casa? Já leu os 4, não? Está na hora de ler, né?
Como é que você vai se associar a Jesus se você não lê a palavra de Deus? Se você não tem prazer da palavra de Deus na sua vida? Você quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Está ótimo, que bom que todo mundo quer ir para o céu. Mas você tem prazer de vir à missa com alegria, não? Hein? Tem prazer de estar aqui? Tem prazer de sair da sua casa e falar, hoje é dia da missa, hoje é dia do Senhor, eu vou lá encontrar com Jesus e vem com alegria, ou vem empurrado? Se você vem empurrado, que você não quer ir para o céu, não. Se você não tem prazer de ir nas coisas de Deus, não tem prazer de ler a palavra de Deus, não tem prazer de rezar, não tem prazer de confessar, não tem prazer de reconhecer os seus pecados, gente, a gente vai adoecer a nossa vida. Vamos ficar doentes. Olha quantas doenças tem, porque nós alimentamos das doenças deste mundo, que não é ver a glória de Deus, ter a alegria de ser filho de Deus. Imagina você dizer, quem é você? Sou um filho de Deus. A quem você serve? A Deus. Eu sempre conto que tinha um amigo meu que trabalhava comigo, e ele era interessante porque ele ganhava menos do que eu, bem menos, ele ganhava uma terça parte menos do que eu. Ele tinha uma casa melhor do que a minha, um carro melhor do que o meu, ele era casado, tinha filhos, e aí um dia eu trabalhava, estava sentado lá eu era supervisor de uma área, e aí ele chegou, eu falei, fulano, você ganha menos do que eu, e você tem mais coisa do que eu. Ele falou, o quê, por exemplo? Olha, você tem um carro melhor do que o meu, você tem uma casa melhor do que a minha, você tem esposa, você tem filho. Eu ganho 3 vezes mais do que você e não tem tudo isso. Como é que você faz? Ele falou assim, primeira coisa, a esposa não é minha, ela é de Deus. Deus me concebeu ela para que eu habitasse com ela. Ela não é minha, é de Deus. Primeiro, ela é filha de Deus. Ela é de Deus, não é minha, não me pertence. Ela está comigo para a gente formar uma família. Então, ela é de Deus, não é minha, não me pertence. Os filhos, eu batizei, todos eles são de Deus, não é meu mais. Eu só estou educando para Deus. Eles são de Deus. Deus me concebeu a graça de ser pai e eu devolvi a Deus como batismo para que eles sejam homens de Deus. O carro não é meu, o carro Deus me concedeu a graça de tê-lo para mim levar minha família para ir e vir. Mas é de Deus. A casa que eu tenho, Deus me deu lugar para que eu pudesse habitar. Então ela pertence a Deus também, não é minha. E o salário que eu ganho, todas as vezes que eu recebo, eu peço a Deus para abençoar e multiplicar. Porque meu salário não é muito, mas abençoado, ele vale 1 milhão. E a partir daquele dia, e assim que eu recebo o meu salário, eu já tiro o dízimo que eu tenho que pagar, já põe no bolso direito, já passo na igreja e deixo lá. Então, e Deus multiplica. Deus me dá em abundância. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a abençoar tudo isso. Comecei a abençoar minha casa, abençoar meu salário. Tudo meu é de Deus. E pronto. As minhas irmãs, nós não tínhamos casa. Minha família vivia de aluguel. Comprei a casa num ano. Minhas irmãs, todas casadas, começaram a fazer a mesma coisa. Cada uma tem a sua casa, tem o seu emprego, tem a sua vida e tem a sua abundância de Deus. Por quê? Porque quando nós a santificamos, nós deixamos a luz de Deus entrar no nosso coração, nós começamos a viver e ler a palavra de Deus, viver o Evangelho de Deus e abençoar as nossas coisas, santificar as nossas coisas, nós vamos curando as nossas feridas e vendo que meu pai, minha mãe, minha família vai sendo santificado. Antigamente minha casa era um balaio de gato, tinha muita briga, muita confusão, porque a gente não vivia a fé que hoje as pessoas vivem. Então, nós brigava muito, muita discussão, muito palavrão,
muito xingamento. Aonde Deus vai habitar num lugar desse? Não tem jeito. Acaba a gente amaldiçoando aquilo que Deus abençoa para a gente, que nos dá de abundância. Deus te dá uma esposa, você xinga ela. Deus te dá um filho, você xinga. Deus te dá um trabalho, você reclama e xinga do trabalho. A gente acaba amaldiçoando as nossas coisas com a nossa própria boca, que deveríamos abençoar. Às vezes a gente fala mal da nossa cidade, fala mal do nosso país, fala mal do nosso presidente. Em vez de rezar, né, São Timóteo diz, orai por aqueles, para os governantes. Peça a Deus que abençoe, porque se Deus abençoar, vai multiplicar para nós, vai abençoar nós também. Seja lá qual partido político, não interessa. Né? Me lembro de que, quando o Papa foi eleito, o Papa Francisco, e aí tinha uma senhora lá gritando, quando saiu a fumaça branca lá em cima, e ela gritava, temos Papa! E aí um repórter chegou perto dela, já sabe quem é o Papa? Ela falou, não me interessa, já temos o Papa. Não me interessa quem vai ser. Importante é que nós sejamos abençoados. Importante que eu seja abençoado. Importante que eu abençoe. Se eu quero bênção, eu também vou ter que abençoar. E é por isso que a manifestação de Deus, a cura do nosso coração, da nossa vida, se passa pela bênção. Não por palavras torpes, maldizente. Nós não temos poder de amaldiçoar. Nós temos poder de maldizer as coisas. Mas quando eu maldito alguma coisa, eu estou abrindo as portas para o maligno entrar na minha casa, na minha vida, e fazer o estrago que ele tem costume de fazer. Porque aí, a primeira leitura vai dizer disso, levanta, acende as luzes, Jerusalém. Olha, Deus está dizendo, acende as luzes, acorda para Deus agora. Porque chegou a luz de Deus na sua casa, Jesus chegou, Jesus está aqui, está presente no meio de nós, para que agora a gente não anda mais nas trevas. Acende a luz, eu não ando mais nas trevas, eu ando na luz de Deus, eu posso ver claramente quem eu sou diante de Deus, trago a imagem de Deus em mim, sou um filho amado de Deus, e Deus me vê como um filho amado. E Ele me dá a oportunidade de todo dia santificar a minha vida, santificar a sua vida, Deus te dá a oportunidade. Ele está dizendo, apareceu sobre ti a glória de Deus. Já está aqui a glória, só nós vivemos da glória. Se você quer viver da glória, é agora, o tempo é agora. A oportunidade é agora. Porque depois que morrer, a gente só vai acertar conta. Ou eu vou para o céu ou não vou. Não tem jeito de ir para o céu depois que eu morro, não, gente. Céu começa aqui. A saúde, mais saúde, começa aqui. Não começa depois que morre, não. Depois que morre, vai eternizar aquilo que você fez aqui. Ou você está achando que vai eternizar alguma coisa que você não fez? Não, eu vou tornar eterno aquilo que eu edifiquei em Deus. Edifiquei a minha vida em Deus, então eu vou tornar ela eterna. Não dá para morrer pecador e querer ir para o céu. Não tem jeito. O pecador já sabe o lugar onde que ele vai. Ele já tem o destino. Ele escolheu. Então você escolha o céu. Então por isso assim, eis que está a terra envolvida de trevas, nuvens escuras cobrem o pó, mas sobre ti o Senhor e sua glória manifestou. Sobre ti a glória de Deus manifestou. Você foi batizado e você foi santificado. Você foi ungido. Você foi marcado, selado como propriedade de Deus. E deve carregar esta graça no seu coração. Por isso que está dizendo. E quando nós fazemos isso, nós carregamos esta multidão. Chegará uma multidão incontável que está aqui hoje. Carregando os seus filhos, suas filhas, batendo forte no peito. Por eles virão a riqueza de além-mar. Deus nos dá a riqueza que nós precisamos para viver dignamente. A riqueza do céu está ao nosso alcance. Não é apenas ouro, não é apenas incenso, não é apenas mirra, mas agora
toda a glória de Deus em Cristo está em nós, porque nós somos configurados neles pelo Evangelho. E à medida que nós vamos, por isso está aqui o Salmo de hoje, o final do Salmo vai dizer: libertará o indigente que suplica, o pobre, o qual ninguém quer ajudar. Ele terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Então, ninguém fica abandonado diante de Deus. Ninguém fica abandonado diante de Deus. Ele te trouxe aqui para te devolver a alegria do céu para o seu coração. Iluminar a sua vida com a luz dele. Quando você estiver angustiado, triste, desanimado, abatido, cansado, Senhor, vem em meu socorro. Quando a vontade é de xingar, de reclamar, de falar mal, o Senhor abençoe aqueles que estão me perseguindo, aqueles que estão me fazendo mal. Mas me dê a graça de suportar esses tempos difíceis. Quando você for provocado diante das situações, para que você fique com raiva, com ódio, com vingança, se fala: Senhor, abençoe aqueles que estão me fazendo mal, porque diante de Ti eu quero entregar cada um deles na Sua mão. O Senhor me dá a graça de saber vencer essa situação. E Deus te dará graça, porque a luz de Deus vai te dar sabedoria, vai te iluminar, vai te capacitar para você vencer. Aí a nossa saúde vai estar tranquilo, porque você, diante de todas as provocações, você vai estar em paz. Vai ter alegria, vai ter júbilo. O amor será o seu sinal permanente, porque você vai amar. Se a gente perguntar, será que a gente ama mesmo? Você ama? Você consegue amar verdadeiramente como Deus nos ama? Qual que é a medida do amor de Deus no seu coração? Você sabe, não? É uma continha bem simples, que Jesus vai dizer: quem muito ama, muito perdoa. É simples você saber quantas vezes, qual é a medida do amor. Quem muito ama, quantas vezes você consegue perdoar alguém? Jesus faz uma conta bem simples para você saber o tamanho do seu amor. Quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? 70, 490 vezes por dia. É o jeito que Deus te perdoa. Se você pecar 490 vezes num dia, Deus te perdoa. Você consegue perdoar seu marido 490 vezes? Não. Hein? Tem gente que não perdoou nem 3 ainda. Fica lembrando: ai, meu marido me traiu, meu marido me machucou, meu marido me trata mal. Fica lá reclamando. Não perdoou nenhuma vez, tem pessoas. E diz que ama. Aonde que está esse amor? Gente, guarda bem no seu coração. Amor ali, ó, na cruz. Olha lá, a expressão de amor. Eu morro de amor por você. E te perdoo quantas vezes for necessário. Já morri para que você fosse perdoado de todos os pecados e miséria. Para que você vivesse uma vida nova. Para que você amasse. Porque amor é na hora que as coisas deu errado. Ó, deu errado com a humanidade. A expressão do amor de Deus por mim e por você é mostrar que eu vou morrer por causa de você, para que você tenha vida, para que você tenha vida em abundância. No amor a gente morre para nós, para que o outro tenha vida em nós. O amor é a expressão do amor, é essa sublime graça de que a hora que as coisas deu errado, Deus arrumou um jeito de nos salvar, para que a gente fosse de novo para o céu. Essa é a luz de Deus que vem iluminar nosso coração hoje. Esta graça que Deus quer curar o meu coração e o seu, devolver para nós a alegria de sermos de Deus. E para que você, olhando hoje no espelho, quando você olhar no espelho, fala assim: eu sou imagem de Deus. Eu sou imagem da filha amada de Deus. Você que é mulher. Não é imagem de uma artista, não, porque tem gente que gosta de imitar artista, né?
Esse dia tinha uma amiga minha que foi fazer tanta plástica que chegou perto de mim, eu não estava conhecendo ela. Ela disse para mim, eu falei, Wagner, você está me conhecendo não? Eu falei, não estou conhecendo não. É porque eu fiz umas plásticas aí, puxou a orelha para trás, puxou o olho para cima, puxou não sei para onde, esticou para lá, mudou, pôs silicone na boca. Eu falei, o que é isso? Falei, a sua mãe está te conhecendo? Eu falei, você sabe que até minha mãe está me estranhando? Eu falei, se a sua mãe não te conhece, imagina eu. Né? Então, a gente às vezes acha que as plásticas vai resolver o problema. Não vai. O que resolve é curar o coração, porque aí você fica bonita, porque você é virtuosa, cheia de graça, bem-aventurada. Uma mulher que todo mundo tem a alegria de estar junto, né? Porque você é bem-aventurado, você é cheio de graça. E aonde você passa, deixa um rastro de amor. E aí vai curando todos os corações que estão feridos perto de você, né? Porque você espalha a alegria e o amor de Deus. Fechamos nossos olhos por um instantezinho. Vamos pedir essa graça para nós no dia de hoje, que Deus está aqui, querendo curar o nosso coração. Devolver para nós a alegria, para que na Epifania do Senhor nós tenhamos essa alegria de sermos configurados no amor de Cristo, deles alimentar e viver. Que o Espírito Santo possa fecundar o nosso coração.